da presente Comissão Especial de Inquérito. Nesse dia 10 de dezembro de 2021, Comissão Especial de Inquérito de Saneamento, e já solicito a nossa primeira secretária, a vereadora Elcimara, para que proceda com a leitura de convocação da testemunha que prestará esclarecimentos a esta SEI. Bom dia a todos e todas. Bom dia àqueles também que estão nos acompanhando através do canal de YouTube da Câmara da Serra. Estamos aqui iniciando mais um trabalho da SEI. Hoje, especificamente, nós estamos já na nossa quinta oitiva, presidente, relator, e o nosso convidado de hoje, convocado, é o senhor Iranilson Casado. Eu vou estar lendo aqui o ofício de convocação e, após a leitura, já convidando o senhor Iranilson para estar compondo aqui a mesa, para que a gente possa começar, então, a nossa oitiva. Mandado de notificação da SEI, Câmara Municipal da Serra, número 5 de 2021. Prezado senhor Iranilson Casado Pontes, presidente do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas, PPP, coordenador de governo da Prefeitura Municipal da Serra, presidente da Comissão Especial de Inquérito, SEI, instituída através da portaria número 929, de 24 de maio de 2021, aprovada nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, conforme resolução número 278 de 2020, mais especificamente no seu artigo 80, inciso 3º, vem respeitosamente convocar Vossa Senhoria para que compareça no plenário da Câmara Municipal de Serra, no dia 10 de dezembro de 2021, às 9h30, para ser ouvido na condição de testemunha, para prestar esclarecimentos à SEI, no tocante a denúncias e eventuais responsabilidades relativas ao cumprimento do contrato do segmento de saneamento celebrado entre a concessionária de saneamento Serra Ambiental, SA, e a Companhia Espírito Santense de Saneamento, CESAM, do Estado do Espírito Santo, para a concessão administrativa, para ampliação, manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário do município da Serra, alertando sobre a possibilidade de condição coercitiva, artigo 218 do Código de Processo Penal Brasileiro, e crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Dada e passada, a notificação foi aos dias 2 de dezembro de 2021, vereador presidente da Comissão de Inquérito, senhor Anderson Soares Muniz. Assim, após a leitura do mandado de notificação, convidamos o senhor Iranilson Casado para estar tomando lugar aqui à mesa, para que assim, então, possamos iniciar nosso trabalho de oitiva. Muito obrigado, vereadora secretária dessa comissão especial, dessa CPI, Elcimara. Estamos na quinta CPI, quinta oitiva, onde nós estamos aqui arguindo, ouvindo algumas pessoas, pertinentes à questão do saneamento, e hoje nós vamos ouvir o secretário, que é presidente do Conselho relativo às PPPs. Ele que também se dispõe, está presente aqui, e como nós temos feito com todos, senhor Casado, assim, a gente tem aberto um espaço de tempo para que cada um faça uma manifestação, algumas considerações daquilo que entende ser interessante também apresentar para a comissão, e aí o senhor pode dispor de um tempo aí para poder se apresentar e, ao mesmo tempo... Bom dia, vereadores, bom dia a todos. Esse convite para vir aqui é bem oportuno. Quero parabenizar a todos pela iniciativa, considerando que essa concessão na área de saneamento é extremamente importante para o desenvolvimento da cidade, para a qualidade de vida, para a saúde das pessoas. E é bom ver o Poder Legislativo cumprindo seu papel e fiscalizando as ações todas, em que pese, nessa parte aí, nós convergirmos. Eu acredito, eu cheguei há pouco na Serra, mas eu acredito que todos os membros da Prefeitura, dessa administração que tenho vindo aqui, tenham sido unânimes em
firmar o compromisso do município com o cumprimento das normas pactuadas através da CESAM e da Serra Ambiental. Então, da nossa parte, a parte da administração, da minha parte em especial, vai ter todo o empenho para colaborar para que essa comissão especial tenha um produto bastante farto para que a gente faça valer aquilo que foi contratado de forma a atingir o objetivo da concessão dessa área de saneamento tão importante para a nossa vida aqui da Serra. Bacana. Nós vamos, então, dar prosseguimento, convidando o nosso relator, o vereador Marlon Fred, que tem feito um bom trabalho nessa comissão, nessa CPI, para que ele possa estar fazendo as suas considerações e as suas perguntas também. Bom dia, presidente. Quero aqui cumprimentar todos os presentes, cumprimentar os nossos assessores, os internautas que nos assistem, o nosso presidente de Serra Dourada 3, Rosival, o nosso presidente de Vila Nova de Colares, Gleidson, que está aqui nos prestigiando, e dizer que é muito importante a presença de vocês, representando as comunidades aqui nessa CPI. Obrigado pela presença. Quero fazer uma pergunta para o nosso depoente, o senhor Iranilson Casado, secretário de Governo. Gostaria de saber se já tem pelo menos um esboço de plano de trabalho para a fiscalização da PPP. Vereador, nós, através da secretaria responsável diretamente pelas ações ligadas ao meio ambiente, ao desenvolvimento humano, é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O secretário Cláudio Denícolo, eu acredito que já tenha prestado depoimento aqui, e tenha versado sobre as ações que já estamos adotando com relação à fiscalização e as ações concretas para exigirmos que a concessionária, né, fazer cumprir as suas obrigações assumidas contratualmente com a CESAM. Paralelo a isso, estamos fazendo incursões junto à CESAM para ver as providências que ela, como concessionária, né, adotou nisso. Com relação ao plano propriamente dito que o senhor tocou nesse assunto, essa comissão, em que pese ela já devia estar constituída desde, salvo engano, de 2018, ela foi constituída, formalizada, eu sou meio ruim de data, mas o período, não tem 2 meses, né? Então, esse plano propriamente dito, nós estamos avaliando o contrato propriamente dito, eu, em pessoa, estou avaliando o contrato, estou mantendo conversações com o secretário Cláudio Denícolo, que está mais à frente disso, e, paralelo a isso, também desenvolvemos conversações com o chefe do Executivo, no sentido de reafirmar a necessidade dessas ações nossas junto à CESAM e junto à Serra Ambiental. Então, o plano propriamente formalizado não temos ainda, né, mas estamos com todas as peças para montar isso. Dependemos muito de respostas a essas questões que estamos formalizando junto à CESAM e junto à Serra Ambiental. Secretário, fazendo uma pergunta, o senhor poderia explanar para a gente assim, como que atua, qual a missão desse Conselho de PPP? Essa parte aí do Conselho da PPP, vereador, a princípio, nós não focaríamos, a princípio, tá? Não focaríamos esforços nessa área, nesse momento de fiscalização, que teria secretarias específicas para isso, aí, como se fossem fiscais do contrato. Seria o braço executivo desse conselho, dessa comissão gestora. A comissão se preocuparia, nesse primeiro momento, em você formatar a linha de ação, ver as vocações que o município, as oportunidades, de forma a nós estimularmos a PPP, assim como depois de decidido um segmento, a gente fomentar
para que isso se efetivasse, através de parcerias com organismos que têm essa experiência nisso, de contratar um BNDES, uma Fundação Getúlio Vargas, para promover essas PPPs. Agora, dado a essa circunstância, em especial nessa única PPP que a Serra tem em curso aqui no nosso município, não promovido pelo município, mas atuando no município, que é essa da Serra Ambiental, nós também estamos focando essa condição de supervisionar, de acompanhar esses contratos, de forma que eles, de fato, refletem e ficam refletindo o seu objetivo, né? as suas funções básicas para nos trazer uma qualidade de serviços, tal qual uma PPP foi promovida para que acontecesse. Só para poder ter um pouco mais clareza, aqui fala o seguinte, o decreto, né? Decreto 2000-059, de 8 de novembro de 2021. Designa membros para compor o Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privada, né, da CG, aqui Coordenadoria de Governo, e PPP. Né? São das diversas PPPs que o município, porventura, tiver. Né? Nós temos hoje a PPP do esgoto, do saneamento, e tem alguma outra PPP? Não, existem indicativos de oportunidades da gente oferecer. Entendi. A PPP é uma parceria, então tem que ser segmentos, áreas, onde o município tem interesse e existe também interesse do segmento privado em atuar. Né? A mais comum, citando aqui, que fatalmente todos os municípios da região metropolitana vão fazer, é a PPP da iluminação. Vila Velha já fez, salvo engano, no ano passado, né? E é uma boa oportunidade, porque nós temos uma necessidade de aprimorar nossa condição de segurança e de qualidade de vida através da iluminação, assim como outras oportunidades que existem no mercado, como você ampliar a sua cobertura em termos de oferecimento de internet gratuita para as populações, que já existem PPPs formuladas nesse sentido. Né? Isso vai culminar também com projetos que temos de cidades inteligentes. Né? Então, é uma opção. Mas existem PPPs na área da educação, da saúde também. Né? Hoje nós não temos PPP, nós temos umas parcerias com OS, né? Mas poderia também haver isso. E da captação de energia solar, né? Através do sistema fotovoltaico, existem inúmeras. Por isso que são feitos os estudos de viabilidade de implantação disso, porque não basta o município querer, tem que o mercado também ter interesse nisso. Entendi. Então, nós temos que formatar nesse sentido, tá, vereador? Mas a PPP da iluminação é uma grande tendência em regiões com aglomerado que tem a Serra, por exemplo. Entendi. Mas voltando aqui à questão do saneamento, como que esse conselho que foi designado agora pela administração, como que ele vai atuar pertinente a essa PPP do saneamento, assim, sendo específico do saneamento? Como que ele vai atuar, sendo o conselho? Qual que é a missão dele frente à questão do conselho? A gente tem que, primeiro, né, dizer o que envolve o saneamento. O saneamento tem 4 vertentes, né? Uhum. Que é a água, esgoto, destinação de resíduo sólido e a drenagem. Então, essa parte que foi concedida através da CESAM é a parte de esgoto. Né? Então, nós vamos atuar nisso como fiscalizador. Como eu falei anteriormente, existe uma secretaria específica, mas nós vamos impulsionar essa secretaria a tomar as decisões, já que, vamos falar de uma linguagem bem popular, né? O poder de polícia nessa área, a princípio, seria dessa secretaria. Uhum. A princípio, não é dessa secretaria. A PPP, esse conselho, vai atuar impulsionando, através dessas demandas que nós identificamos e através mesmo de demandas provocadas pela Câmara Municipal, por exemplo, ou Ministério Público, ou qualquer cidadão que fizer argumentações, depois levar essa questão para a secretaria e, consequentemente, cobraríamos o resultado dessa secretaria. Entendi. Obrigado, secretário. Senhor Iranilson, com base, assim, em algumas oitivas que já tivemos aqui, e aí com base também no que o senhor já
falou, eu queria fazer algumas reflexões aqui com o senhor. Essa comissão que foi instituída em novembro, no dia 8 de novembro de 2021, que é para ela acompanhar, o conselho que vai acompanhar o Programa de Parcerias Público-Privada, PPP, essa comissão ela já deveria ter sido nomeada desde 2018. 17 ou 18, eu não estou bem lembrado, mas 18. Então, nós temos aí 3 anos, praticamente, depois de 3 anos, que efetivamente é nomeada uma comissão para acompanhar o programa. É isso. Isso está publicado. Né? Não, isso é sério, a gente precisa constar isso e fazer essas reflexões, que uma comissão que deveria ter sido nomeada em 2017 ou 2018, só foi nomeada agora em 2021. E esta comissão... E aí, fazendo só uma adenda à fala da vereadora Elcimara, que tem total pertinência, que essa CPI busca total isenção, né? É de observar que 3 anos se passaram, muitos problemas foram originados em função dessa parceria público-privada e muitos problemas poderiam ter sido sanados se esse conselho tivesse efetivado, né, vereadora? É isso, eu vou deixar já o senhor falar. É isso, a gente quer demarcar aqui todo o nosso posicionamento de isenção e deixar muito claro que o nosso trabalho aqui ele está sendo pautado em cima de denúncias, em cima de um trabalho técnico, ético. Então, assim, a gente já quer deixar claro aqui que uma comissão que poderia estar atuando desde 2018, nós só temos agora, em 2021, a nomeação dessa comissão. E aí vou falar de novo. E considerando os inúmeros problemas que já vinham ocorrendo dentro do município e as inúmeras reclamações da população e o que a gente também já observava. Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, mas, enfim, aí depois eu vou fazer uma outra reflexão, mas eu queria que o senhor falasse sobre isso. E a questão das PPPs, o senhor falou, isso é uma reflexão, né? As PPPs de iluminação, internet, saúde, é a privatização do serviço público, né? Esse é o caminho. Bem, primeiro, como eu falei, a princípio, essa comissão, ela, originalmente, inclusive os termos desse decreto, mesmo termo em que pese tudo isso que nós já declaramos aqui, que ela poderia estar 2017, 2018 já funcionando, isso não impede, eu acredito que nunca tem impedido o município de adotar providências quanto a essa não cumprimento dos termos aqui. Porque a questão ambiental, ela extrapola essa questão da comissão, mesmo porque o poder de polícia disso são das secretarias que atuam nessa área aí. E eu tenho conhecimento, né, recente, eu volto a dizer, eu estou há pouco tempo aqui retornando à Serra, mas o que eu tenho conhecimento é que as secretarias, até então, os gestores das secretarias e os órgãos fiscalizadores fizeram algumas incursões. Eu tenho notícias, né, não tenho certeza plena, mas tenho uma convicção plena de que essa empresa já foi autuada inúmeras vezes pelo município. Né, eu acredito, nessa gestão eu tenho certeza que sim. E eu acredito que na gestão passada também tenha ocorrido fatos semelhantes. Né? Então, não houve uma inércia com relação pela falta da instituição da comissão, que, como eu disse, a princípio, o objetivo seria formatar modelos de PPP. A PPP, vereadora, passando para a segunda parte, não entendo como privatização. As atividades básicas, eu sou de uma escola bem clássica de gestão pública, né? O município tem que fazer aquelas atividades princípios de Estado, no meu entendimento, né? Nós não podemos abrir mão de algumas coisas que são estratégicas e fundamentais. Agora, a iniciativa privada, o objetivo da PPP, né, destoando com o que está acontecendo nessa área de saneamento, é dar para quem sabe fazer melhor do que a gente e mais barato. Então, o serviço público, ele, devido a uma série de normas, ele às vezes é lento, às vezes não contrata o melhor por amarras legais, muitas vezes até por receio do gestor mesmo de
tentar comprar o melhor, tentar adquirir o melhor serviço ou o melhor material, e em algum momento, algum órgão pensar que está tentando direcionar. Isso aí influencia muito também, mas eu acredito que as PPPs sejam oportunidades para o município. Uma PPP, nós sabemos que os municípios eles enfrentam sempre algum problema de ordem financeira. A necessidade é muito maior do que a disponibilidade financeira. E a PPP é uma oportunidade de você antecipar metas. Eu tenho alguns municípios que, casualmente, eu estudo essa parte há algum tempo, se dependesse de recursos próprios ou alavancar através de financiamentos ou parcerias, eles não teriam datas determinadas para atingir um objetivo. Com uma PPP, você tem essa possibilidade de ter um cronograma, né? Desde que você contrate bem e você acompanhe a execução do serviço, ou seja, fiscalizar o que está sendo contratado. Entendi. O senhor está dizendo que, em relação à comissão, o senhor, acho que tem informação, inclusive, que na gestão passada, um antigo secretário de Desenvolvimento Econômico, ele foi nomeado presidente da comissão da PPP. A gente depois pode até estar passando aqui, só para a gente fazer essa reflexão. Mas entendi quando o senhor falou, desde a gestão passada, algumas coisas vêm sendo autuadas ou de conhecimento da gestão. Também entendo, quando o senhor fala que não precisa de uma comissão efetivamente funcionando para que o município tomasse as providências, especificamente as secretarias que são responsáveis por acompanhar esse contrato, e a gente ouviu muito isso aqui do senhor Justino, inclusive, quando esteve aqui representando a Serra, a CESAM, dizendo da responsabilidade exclusiva de algumas secretarias, entre elas ele cita a Secretaria, obviamente, de Meio Ambiente, com relação à fiscalização, à atuação e autuação quando não há o cumprimento do contrato. Com relação à PPP aqui, entendi quando o senhor diz que é uma forma do município ter possibilidade de fazer entregas de alguns serviços e mais barato do que ele fosse executar. Tempo, então ele vai otimizar, ele vai fazer uma entrega de cumprimento de metas, de prazo, que vai dar a ele essa condição, e pelo um caminho mais barato. Pelo um caminho mais barato. Essa é uma outra reflexão que a gente, só para fazer esse debate aqui, que acho que ele é importante para a gente fazer essas reflexões. Mas eu também entendo que alguns municípios eles têm suas dificuldades orçamentárias, financeiras, municípios pequenos, que têm muito mais dificuldade, obviamente. Mas, senhor Iranilson, o senhor Justino, ele esteve aqui e ele disse, não, acho que esse foi o senhor Douglas, ele esteve aqui e disse isso mesmo, ele disse que a Lei 4.010/2013, que é a lei que trata do Plano Municipal de Saneamento Básico, foi senhor Justino? Foi senhor Justino, então, senhor Justino, eu anotei senhor Justino aqui, depois eu... senhor Justino esteve aqui, ele disse que a Lei Municipal 4.010/2013, que trata sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, ela está obsoleta. Ela não se deve cumprir porque ela já passou. Só que é a lei que temos. E não foi feita nenhuma nova lei, não foi feita nenhuma alteração, é a lei que temos, a Lei 4.010/2013. E dentro desta lei, vários prazos ali eles não estão sendo cumpridos. Na nossa pergunta, ele nos respondeu que eles não estão cumprindo a lei, e nem o plano que está posto na lei, que a lei é essa, né? Porque ela já está obsoleta. Eles cumprem os prazos estabelecidos no contrato deles, de CESAM com Ambiental Serra, e não cumprem o que está na lei. Então, assim, como que se dá isso? Ele diz que não cumpre, é uma lei que está vigente, a comissão ela também vai autuar dessa forma. Eu queria que o senhor explicasse essa questão do não cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico, e falado pelo próprio senhor Justino. O senhor Justino é representante da... Ele é o diretor da Ambiental Serra, diretor-presidente da Ambiental Serra. Perfeito. O senhor Justino, ele teve a interpretação dele aí. Com relação à legislação e contrato, né, um contrato não pode ir em choque com o que está estabelecido a lei. Né? Nós estamos no estado jurídico
de direito, ele teria que cumprir as leis. Quando houver alterações em leis, né, geralmente os contratos, também não sou jurista, não sou advogado, mas com alguma experiência, quando existe uma alteração da lei, os contratos têm que ser adequados. Alguns de imediato e outros um cronograma de adequação à norma vigente, ainda mais quando é norma ambiental. Como eu falei, eu estou estudando contratos ainda para saber onde que está se respaldando a empresa Serra Ambiental para não cumprimento disso. Agora, com relação à fiscalização, são duas situações que a gente tem que deixar bem distinta. Quem concedeu esse serviço foi a CESAM, tá? Uma empresa pública, estadual. Cabe a ela, diretamente, com relação ao contrato, fazer esse poder. Nós atuamos em situação de preservar os interesses da Serra, nessa aí. Quer seja o atendimento à população, quer seja a questão ambiental ou a questão urbana em geral. Então, são coisas distintas e que podem atuar simultaneamente. Isso não se delega, não se empurra uma responsabilidade para o município, e nem o município pode fazer isso só a CESAM e ficar de braço cruzado. Então, o que nós temos que ver aqui é as metas e a qualidade do que está sendo feito. Eu tenho conhecimento que essa casa tenha contratado algum serviço laboratorial para fazer análise dos efluentes, que são dispensados pela concessionária. Tenho conhecimento também que a Secretaria Municipal também tem feito isso. Eu tenho conhecimento por quê? Porque uma das ações que nós tomamos foi conversar com o secretário Cláudio Denícolo e perguntar se já tínhamos feito isso. Então, ele me informou essa questão. Eu só reforcei. Nós estamos pedindo para dar mais... Toda análise assinada por um profissional responsável, regularizado, merece respeito. Mas eu até sugeri que nós fizéssemos isso com um laboratório de renome nacional, né? Nós temos a Fiocruz, que pode fazer isso, nós temos várias universidades que trabalham nessa área, né? Nós temos a Sabesp, que tem essa condição, e é isento, que é de outro local. Isso tudo foi sugerido, já pensando nisso. Mas quero reafirmar aqui que o propósito do município é fazer com que essa concessão não nos decepcione, porque isso aí é um mau exemplo de condução de uma PPP. Sim. Ela foi feita para não nos dar essa perda de energia que nós estamos tendo aqui, era só cumprir o seu dever. E pelo que estamos vendo nessa fase preliminar, volto a dizer, análise inicial disso, já dada o tempo que eu estou aqui, não está sendo cumprido, não está sendo satisfatório. E, certamente, vamos adotar as providências para que isso volte ao rumo inicial, ou seja, que a gente pretendia que esse serviço fosse de boa qualidade. Secretário, o que essa CPI assim, tem feito, através de um trabalho minucioso, técnico, ao ouvir, lógico, todos os atores, chamando, inclusive, para cá, é para que, de fato, essa parceria público-privada, essa PPP, não vire uma novela como é a Eco 101 no município, no entorno do município, em detrimento daquilo que ela já deveria ter feito e até hoje não foi feito. O que a gente observa, e tem observado dentro do âmbito aqui do processo, é que a PPP ela não vem cumprindo conforme institutos, assim, o próprio Instituto Estadual de Meio Ambiente, que é o IEMA, ao nos detalhar as condições, nos fala que não tem cumprido a legislação ambiental, né? Quando você tem licenças em desconformidade, quando você tem parâmetros desrespeitados, quando você tem condicionantes não cumpridas, e tudo isso está previsto no contrato. Tudo isso está lá no contrato 034, que originou essa PPP. Lógico, o senhor também colocou aqui da questão de não ser especialista na área do direito, que também para a gente causou muita estranheza. O diretor-presidente da Ambiental Serra chegar nessa cadeira que o senhor está e dizer, olha, eu cumpro o que está no meu contrato, eu não cumpro o que está na legislação, porque a legislação está defasada.
segundo o entendimento dele. Então, assim, se cumprisse de fato, as condicionantes todas não deveriam estar cumpridas, as licenças também, porque está lá no contrato essa questão. Está lá no contrato essa questão, assim, que parâmetros têm que ser respeitados, condicionantes têm que ser cumpridas, licenças têm que ser cumpridas. Então, será que não causa uma certa estranheza nesse sentido, né? Vereador, como já dissemos, né, nós não militamos nessa área de direito, mas a infração à legislação independe de ele estar seguindo o contrato ou não. Se ele está infringindo normas legais da área de meio ambiente, cabe a ele responder por isso, né, e cabe a nós cobrarmos isso. Eu acredito também que tenha... quando eu falo acredito, me perdoe, eu não estou querendo ser muito evasivo nisso, é porque quando eu não tenho a prova material para ler, eu falo as informações que eu tenho. Acredito que o Ministério Público da área de meio ambiente já deva ter sido notificado, acionado sobre essas questões também. Deve ter algum processo no âmbito do Ministério Público, não sei em que fase, sobre essa questão também, né? Mesmo porque o resultado dessa SEI, eu acredito que o normativo a gente encaminhe cópias Isso aí. para o MP também, né? Para adotar as providências, que são guardiões do cumprimento da lei, né? Então, essa fala, eu não conheço o senhor Justino, não entendo a fundamentação que ele usou, e não estou aqui para analisar essa questão, não, né? Mesmo porque não é a minha especialidade, e nem o ato convocatório que eu fui aqui. Mas eu tenho para dizer a disposição do Executivo Municipal com relação a esse procedimento, né? E devo falar com todas as palavras que não temos compromisso com a falta de cumprimento da lei, a falta de compromisso para com o município da Serra. Agora, eu gostaria também de fazer mais uma pergunta, em detrimento da situação da população mais carente e pobre dessa cidade, né? Aquela que tem sofrido os impactos econômicos até em face do cenário nacional brasileiro, que tem reclamado, e não apenas essa população, como milhares de condomínios, tem nos procurado reclamando o aumento significativo, tanto na tarifa de água quanto na tarifa de esgoto. E, assim, eles têm nos reclamado muito em relação a essa situação. Tem chegado para a gente informações, já vieram no nosso gabinete sentar com a gente para conversar, essa alta da cobrança, porém, o que essa CPI tem verificado, constatado, é que nem Cesan, nem Ambiental Serra tem cumprido, né, o que está específico no contrato 034 e também naquilo que tange o melhoramento das estações de tratamento. Ou seja, como que se aumenta uma tarifa de esgoto para a população se não melhora as estações de tratamento? Sim, essa PPP, esse conselho vai atuar em cima disso? Vai chamá-los para essa discussão? Olha, vocês tinham um cronograma de melhoramento das estações de tratamento, vocês não fizeram até agora, e a tarifa está sendo aumentada para a população, para os condomínios? Então, assim, como que esse conselho vai atuar em cima disso aí? Vereador, são duas etapas, sua pergunta. A primeira é o cumprimento, que a gente já falou um pouquinho sobre ele aqui. E o segundo é tarifas. Essas tarifas que são arbitradas para a localização, para a Serra, no caso, elas são decorrentes de uma planilha apresentada pela empresa pública, no caso a Cesan, que apresenta isso à agência reguladora, ARSP, salvo engano, mudou de nome agora, eu acho, mas é a agência reguladora desse serviço. Nós tivemos conversações com o prefeito e um dos pleitos dele foi que nós, município da Serra, tenhamos assento no conselho que define isso. Porque se nós estamos... Poderia ser nós ou outro município que tenha também, mas o interesse do município seria preservado nessa agência, na hora de discutir justamente essa tarifa. Hoje o município não tem. Nenhum município tem. Então, é um pleito que o prefeito fez e que eu estou levando, é uma articulação que nós temos que fazer para que o município seja representado, uma vez que o serviço
ocorre dentro do município. Então, a gente não pode deixar de ter voz e voto. Isso aí é um pleito que nós estamos fazendo. Tá ok. Vereadora? É importante que o senhor coloque aí esse pleito do prefeito em participar desse conselho, porque como que discute sobre a gente sem a gente estar lá? É antidemocrático isso, né? Discutir uma política sobre o município, se o município está participando do conselho, se o município está debatendo. É o mesmo que fazem com a questão das próprias licenças, né, Elcimara? Óbvio. Eles mesmos fazem a emissão das licenças das estações de tratamento para operar no nosso município. E aí, assim, importante, quando o senhor está falando dessa articulação, acho que a gente também depois pode pensar, enquanto Câmara, enquanto CPI, e fazer algum movimento, porque, obviamente, o município precisa ter assento num conselho desse, porque se discute o plano de saneamento no município, se discute o serviço, se discute tarifa, a gente tem que estar lá participando. E é assim, é discutir uma política sem os autores. Não tem como, né? Sem os responsáveis. Aí, senhor Justino, desculpa, senhor Nilson, é porque eu estou com as anotações aqui do senhor Justino aqui. O senhor está tendo contato com o plano agora, né? Com o plano, com o contrato. Acredito que a maioria dessas pessoas que estão na comissão também estão tendo contato com o contrato agora, com o plano, enfim. Então, agora que vocês estão tendo esse conhecimento, e a gente vê que novembro é um tempo ainda pequeno, né? Um curto prazo para ter o conhecimento do geral, tanto desse contrato quanto do plano. Mas eu queria saber o seguinte, assim, vocês já devem ter se sentado, discutido, já pensado, o Fred até fala, pensado num plano de ação, num plano de atuação com relação a essa fiscalização dessa PPP, né? Acredito que vocês já devem estar elaborando esse cronograma, esse plano. Existe também uma outra situação, que é uma ET que tem que ser implantada em Jacaraípe. Precisa ver a viabilidade, precisa fazer o estudo do local. Queria saber se vocês já estão debatendo sobre isso, se esse assunto já apareceu dentro da comissão, em relação a essa ET de Jacaraípe. Existe também a situação da redução das 21 ETs para as 8, que a CESAM, na verdade, a Ambiental Serra tem que entregar, porque é ela que faz, né? A operadora que faz, é ela que faz isso. Até 2025, ela tem que entregar essa redução dessas ETs de 21 para 8. Não é só fazer a redução, mas a reformulação. Essas ETs também deverão todas ser reformuladas, melhorada a sua estrutura, sua tecnologia, enfim. Então, eles têm até 2025. Tem até 2023, segundo o senhor Justino, para fazer toda a rede de esgoto. Tem até 2023. Ele disse que hoje, 90% dessa rede ela já está disponibilizada para a coleta, mas não há tratamento. A coleta ela está sendo efetiva, a rede de disponibilidade para a coleta ela é efetiva, mas não há tratamento. 90% não. E o próprio Cláudio Denícolo disse que o que a gente tem que estar trabalhando aqui e verificando se trata ou não trata, não existe meio termo. Ou trata ou não trata. E o IEMA, no relatório que nos encaminhou, ele considerou aqui várias ETs, inclusive, trabalhando de forma ineficiente. Várias, quase metade das ETs trabalham de forma ineficiente, o que causa o grande crime ambiental no nosso município, são os nossos rios, corpos hídricos sendo poluídos. Além das questões asfálticas também, que a gente vê uma reclamação recorrente, que abre para fazer um serviço, não fecha direito, não recapia direito, os bairros ficam com vários prejuízos. Estou ali com o líder comunitário de Boa Vista, Dudu. Bem-vindo, Dudu. E a gente vê muito isso nesses bairros, essa situação. Assim, os bairros sofrem muito com essa situação. Então, assim, eu queria saber, assim, vocês já devem ter sentado, discutido, para atuar, para verificar, para cobrar. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Com relação à implantação de novas ETs, né, a modernização, sistema de trabalho delas, vereador, eu peço desculpas, mas eu não tenho conhecimento técnico para conversar sobre isso. Né? Com relação à redução
né? Essa aí foi um propósito inicial de contrato, que a princípio teria que respeitar o cronograma que está aí. Então, tecnicamente eu não posso falar, mas isso aí, o contrato é coisa, leitura simples. Eu costumo sempre falar, ó, tem coisa que é só a gente ter tido a oportunidade de saber ler, que você vai saber que está bem claro no contrato. Agora, com relação a essas ações que prejudicam o município, minhas conversas com os colegas responsáveis pelas áreas é que, primeiro, para realizar alguma obra, tem que ter a licença do município. E a licença é concedida, nós não vamos impedir nada que venha, a princípio, trazer um benefício. Só que a recomposição desse pavimento tem que ser compatível com o que estava, se não melhor, né? Então, essas questões de colocar, a orientação que tem é que nós façamos autos de infração, né? Não temos ainda uma lei que permita nós executarmos o serviço e cobrarmos da empresa, vai ser uma coisa a ser estudada, existem locais que já fazem isso, né, quando a gente se sentir prejudicado, mas, nesse momento aí, fez o serviço, fez a recomposição de forma inadequada, vai ser notificada e, posteriormente, autuada para que esse serviço seja feito. E, no futuro, talvez, a gente tenha algum mecanismo para que, se nós tivermos que fazer intervenção, nós possamos cobrar dessa empresa por esse serviço que o município teve que despender pela segunda vez. Só para fazer uma consideração aqui também, vereadora Elcimara, após a vinda do presidente da Ambiental Serra aqui, o senhor Justino, ter prestado esclarecimentos a essa CPI, foi encaminhado para a secretaria dessa CPI, para o e-mail, uma solicitação por parte da Ambiental Serra, na verdade, dizendo que foram fixadas a solicitação para entrega de novos documentos pela concessionária e os respectivos prazos, né? Que após a oitiva do representante, realizada no dia 24 de novembro, foi lavrada a respectiva ata, ou seja, eles estão cobrando a ata para poder responder a acordado aqui. Eles enviaram isso aqui para a gente, né? Enviaram esse ofício, cobrando, e assim, no nosso entendimento, né? No nosso vago entendimento, eles vão responder conforme o envio da ata, de algo que foi cobrado deles aqui, onde eles estavam, onde o presidente da Ambiental Serra estava nessa CPI, respondendo a essa CPI. E nós fizemos perguntas, solicitamos algumas documentações, que estabelecemos alguns prazos a partir daquela data onde nós estávamos cobrando, e foi pedido isso por parte deles. E depois eles nos enviam um ofício para exigindo a ata dessa sessão para que então seja entregue. Ora, todos os outros depoentes entregaram as documentações que foram exigidas conforme a vinda na oitiva. E essa oitiva, ela está, vereadora Elcimara e vereador Fred, ela está sendo transmitida pelo YouTube, né, pelo meio oficial da Câmara da Serra, e depois que ela é transmitida, ela fica registrada lá. Então, se há alguma dúvida por parte da empresa, pode inclusive assistir o vídeo contido, onde foram feitos os pedidos e as respectivas datas. Não quero eu aqui achar que a empresa está querendo postergar. Não quero eu aqui achar que a empresa está querendo utilizar de uma ferramenta, uma instrução, né, jurídica, para postergar algo que vem sendo feito e aplicado aqui nessa CPI, nessa comissão parlamentar de inquérito, com todos os depoentes que se comprometeram com os prazos aqui nessa CPI, entregaram a documentação conforme a data em que vieram prestar esclarecimentos. Apenas a Ambiental Serra que emite esse comunicado. E só para poder também fazer um apontamento que foi observado pela nossa assessoria jurídica, vereadora Elcimara, em conversa com a nossa procuradoria,
o senhor Justino disse aqui que entregou a anuência ambiental, né, o pedido de anuência ambiental de algumas estações de tratamento, chegou a afirmar que entregou ao secretário de Meio Ambiente, mas gostaríamos de esclarecer que há, sim, alguns protocolos que foram feitos, mas protocolos que foram feitos no dia em que receberam a notificação do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Então, isso a gente precisa apontar, porque ele não foi claro. O protocolo foi feito por volta de 16h49, no mesmo dia em que eles receberam a notificação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. E isso não foi falado. O que me parece é que o presidente queria mais constranger a fala do secretário aqui, mas não fez a devida fala de dizer que protocolou esses pedidos de anuência no dia em que receberam a notificação do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Então, com essas situações que estão aqui na nossa mesa, não quero eu achar que a Ambiental Serra está querendo, de alguma forma, desrespeitar ou postergar os prazos que foram estabelecidos. E aí, com o colegiado, depois, conversar, né, se a gente mantém os prazos que foram fixados com eles aqui, né, conforme essa situação, para que possamos respondê-los. Porque o que ficou acordado aqui é uma reunião, é uma comissão parlamentar de inquérito. Essa reunião aqui é uma reunião de trabalho oficial, que está acordada aqui, tem que ser cumprido, obviamente. Senhor Justino. Senhor Iranilson. É melhor falar senhor Casado aqui, senhor Casado. De tanto que eu li as respostas dele, tanto que eu fiquei olhando, anotando. Bom, senhor Casado, então vamos lá. Existe, então, essa comissão que vai fazer o papel dela de acompanhar os trabalhos, mas a responsabilidade de autuar não é dessa comissão. Estou entendendo que são das secretarias. Sim. Isso aí foi muito claro, isso, para que a gente não atribua à comissão aquilo que não é de competência dela. Então, a gente precisa registrar isso em ata, e eu vou fazer de novo a pergunta. A responsabilidade desta comissão é acompanhar e apontar para as secretarias responsáveis o não cumprimento do contrato, as ineficiências, as questões legais ou não legais. Este é o papel da comissão? Eu queria saber assim, o papel da comissão. Este é um papel, como eu disse, que não estava previsto inicialmente como linha de ação imediata, conforme o decreto pode ser observado, né? Todavia, dado a essa circunstância, a comissão também atuará nesse sentido, reafirmando que as secretarias competentes atuarão, quer seja a parte ambiental, tem a secretaria que tem essa atribuição, a parte de recomposição de pavimento, já tem outra secretaria, que seria as secretarias que desempenham atividades finalistas que atuariam nisso. Isso não impede que a comissão ou qualquer outro cidadão ou instituição venha contribuir, já que uma ação que defende o interesse do povo da Serra. Nós estamos aqui para atuar nesse sentido, em favor da população, do melhor para a Serra. Entendi. Então, assim, o Conselho ele vai acompanhar, vai debater com as secretarias, ele pode encaminhar um documento solicitando. Assim, estou partindo da ideia, assim, do pressuposto de conselhos, né, que a gente já participou e tal. Então, o Conselho ele vai acompanhar os serviços, acompanhar esse contrato, e o que ele acompanhar, e o que ele averiguar, e o que ele constatar, ele faz o debate e encaminha para as secretarias afins. Em relação ao crime ambiental, Secretaria de Meio Ambiente. Em relação às questões de reparação asfáltica, deve ser Secretaria de Serviços, Secretaria de Obras, enfim. Então, assim, esse Conselho ele vai apontar.
e vai, obviamente, cobrar das secretarias, um posicionamento. Ó, não está cumprindo, um rio sendo poluído, as reparações asfálticas não estão sendo a contento, as coisas não estão sendo cumpridas. Então, é isso que vai ser o papel desse conselho. E a autuação, isso cabe às secretarias, porque elas que são as secretarias são órgãos executores, competentes, para fazer toda a autuação. Então, assim, a mudança no contrato, porque o senhor Justino disse que o contrato ele pode ser visto sim, pode ser mudado sim, pode ser alterado, porque assim, exatamente, pode ser alterado sim, considerando que os anos passam, as demandas às vezes elas modificam, que nada é estável, né? A gente está em constante mudança. Então, ele disse que, com decisão do município, junto com a CESAM, estudar o contrato e ver a possibilidade de alterar alguma coisa ali e ser passivo de alteração. Então, assim, a responsabilidade de alterar, a responsabilidade de cobrar, de encaminhar para o Ministério Público, essas responsabilidades todas são das secretarias. Perfeito. Eu devo só fazer um adendo aqui, vereadora. Essa comissão gestora, né, nós contamos também com a participação do Legislativo Municipal, né, isso aí só enriquece o processo todo, né, como membros da comissão que podem trazer demandas. É bom a gente deixar bem claro, eu acho que a senhora deixou, mas só para repassar, e eu falo sempre a palavra a princípio, porque quando a gente constitui um comitê gestor, né, nós pensamos em novas oportunidades, né? Mas nesse caso aí específico, que não foi uma coisa promovida pelo município, mas que afeta muito, nós, né, de forma atípica, né, vamos atuar bastante nessa questão, visando auxiliar as outras secretarias, né, com as proposições, com os indicativos aí, né, inclusive com a participação também, voltando a chamar essa parceria que nós temos aí com a Câmara Municipal, que tem a sensibilidade bem apurada, dado até o papel, né, que são diretamente ligados às comunidades, à população, certamente sabe de muitas demandas e pode antecipar essas informações para a gente aqui, para a gente atuar de uma forma bem transparente e bem eficaz. Só para poder pontuar também, vereadora Silmara, o vereador Fred, relator dessa comissão, lembrou muito bem que os prazos que foram fixados para que fossem apresentados os documentos foram acordados com a empresa. Anotados aqui, mas foram acordados pessoalmente com as empresas, onde demos a eles a oportunidade ainda de escolher alguns prazos para que entregasse alguns documentos que nós requisitamos nessa CPI. Portanto, eu queria deliberar com vocês aqui se a gente estica esse prazo, ou se a gente mantém o que foi colocado naquela CPI, naquela oitiva, com base ao que fizemos, né? Então, eu queria que vocês deliberassem nesse sentido, se o vereador delibera no sentido de algum prazo, ou passar a contar a partir de... Nós vamos enviar, sim, a ata dessa comissão. Haja vista que aqui no Legislativo nós temos uma dificuldade, não quero eu achar que a empresa queira se aproveitar dessa dificuldade em relação à questão do serviço mesmo de taquigrafia. Temos os nossos taquígrafos que cobrem o nosso trabalho, mas têm uma dificuldade também, que fazem a questão da sessão. Estão aqui num esforço, né, sempre ajudando essa CPI, mas os prazos foram fixados. Eles estavam aqui, tinha uma junta inteira aqui com eles. Então, assim, será essa a desculpa para não apresentar a CPI, os documentos que nós requisitamos? Então, vereador Fred, o que o senhor tem a dizer nesse sentido? Presidente, eu penso que tem que ser cumprido, sim, o prazo dos 20 dias, até porque isso aqui é uma CPI séria e, assim, não podemos pôr em xeque o nosso trabalho. Tem que ser mantido os 20 dias, com certeza. Vereadora Silmara, como que a senhora delibera sobre esse assunto?
Presidente, o que foi acordado aqui é o que está valendo. A gente fez um acordo aqui, esse acordo estava não só o representante da empresa, como seu advogado, estava ao lado dele, e nós não impomos nenhum prazo, nós discutimos o prazo. E, a partir da discussão do prazo, o advogado, então, nós até sugerimos um prazo, depois o advogado veio com a contraproposta do prazo maior, que nós acordamos. O que está acordado aqui, está acordado aqui. O que está falado aqui, está falado aqui. Então, assim, não tem como modificar. Eles que respondam, eles que esclareçam, e a gente depois faz o julgamento das respostas que eles nos enviarem. Se a resposta será contente, se não será, e a gente toma as providências cabíveis. Então, assim, importante dizer isso. Prazo acordado aqui é prazo acordado aqui, o que é acordado aqui tem que ser cumprido. Para me finalizar, a minha última pergunta, tem um morador, o senhor Jefferson, que está nos assistindo agora, que enviou aqui via WhatsApp, a seguinte pergunta. Ele quer saber se a comissão, se essa comissão que foi agora já oficiada, né, pela Prefeitura da Serra, vai acompanhar com maior rigor a questão dos reparos asfálticos depois das obras da CESAM. Como já informei anteriormente, né, tem a secretaria específica, né, que trata desses assuntos. O que a comissão vai fazer é reforçar essa situação. Nós contamos com um apoio como o do senhor, que denuncia essa parte, ou diretamente, ou através da auditoria, ou através da Câmara Municipal, de algum dos membros aqui, e nós vamos reforçar esses pedidos às secretarias, que certamente vão buscar verificar, de fato, o que aconteceu e adotar as providências, quer seja notificando, em hipótese até mais firme, multando a empresa pelo mau serviço. Obrigado. Algum vereador quer fazer mais alguma consideração? Sim. O senhor Casado foi muito claro com relação à competência da comissão, e isso era importante para a gente ter essa clareza de que a comissão... Qual é o papel fundamental dessa comissão, que é acompanhar, apontar, discutir os assuntos, mas encaminhar para as secretarias responsáveis. Então, nós deixar bem claro que as secretarias responsáveis, cabem a elas o papel da execução e da cobrança efetivamente com a relação ambiental Serra. Quando eu digo ambiental Serra, porque é ela que opera, né? A CESAM subcontratou a ambiental Serra, então quem está dentro dos bairros fazendo toda a operação é a ambiental Serra. Então, assim, a gente queria saber disso e solicitar, senhor Casado, que, se for possível, só para a gente saber, assim, acho que é importante a gente saber desse plano de ação da comissão, quando estiver pronto, para que essa CPI tenha esse encaminhamento assim, do plano de ação dessa comissão, quais são as ações, as reuniões, como se dará, para que o trabalho seja mais transparente e também que a gente consiga fortalecer esse trabalho, porque nós também, quando parceiros da comissão, e aí a gente... Eu sei que tem 3 vereadores que fazem parte, mas eu queria solicitar ao senhor, que é o presidente. O senhor é o presidente desse conselho, o senhor é o presidente dessa comissão. Se o senhor pudesse, depois de discutir desse assunto, debatido, e feito esse documento, que o Fred bem coloca aqui, que é do plano de ação, sobre a forma como vocês irão trabalhar e atuar, se pudesse encaminhar para a gente, presidente, para que nós pudéssemos efetivamente acompanhar também o trabalho da comissão. Mas agradecer, acho que esclareceu assim, esse era o nosso papel, entender, a princípio era essa a nossa ideia mesmo, entender o papel da comissão, então agradecer, nos colocar sempre à disposição para um debate, porque quem vai ganhar sempre é a cidade da Serra, né? E a gente precisa, a população reclama muito desse serviço de saneamento, desse serviço de recapeamento asfáltico, dessa poluição nos nossos corpos hídricos, a gente vê isso rotineiramente, principalmente na região de Carapebus, Manguinhos e tantas outras. Então, a gente precisa dar uma resposta a contento.
Só informar que nós tivemos uma reunião com a Defensoria Pública e com a AB nesta semana, foi uma reunião muito boa. Tinha técnicos da Câmara participando, que é a Carmen, tinha assessoria dos gabinetes, como o Júlio, do vereador Anderson, enfim. Nós discutimos, e a própria OAB, ela entende que não há cumprimento do contrato. Se não há cumprimento de contrato, algumas coisas já estão sendo quebradas. E a própria OAB, na audiência, disse que crime ambiental está acontecendo. Então, há uma constatação, não foi isso, Júlio? O próprio OAB disse, olha, uma constatação nós já temos. Há um crime ambiental sendo cometido nesse município o tempo todo. E um crime ambiental porque não há o tratamento efetivo do esgoto. E a gente paga pelo serviço que não está sendo executado. E a Defensoria Pública também entende que há um serviço sendo pago e que, efetivamente, não está sendo executado. Eu estou comprando um serviço e não estou recebendo ele. Então, isso também a gente está tratando, só para o senhor ter uma ideia, e, de repente, com a comissão, levar esse debate. Acho que é importante para a gente fortalecer isso. No mais, muito obrigada, tá bom? Um bom final de semana. Se nós não nos vermos, já um Feliz Natal, tá bom? Também quero agradecer ao depoente, o nosso amigo Iranilson Casado. Obrigado pela presença. Quero agradecer também ao nosso presidente Anderson, a nossa secretária Simara, agradecer aos nossos líderes comunitários Gleidson e Rosival, agradecer aos nossos assessores, agradecer aos funcionários da casa. Obrigado. Tenham um bom dia a todos. Também quero, desde já, agradecer a presença de todos, começando pela presença do secretário que veio hoje a essa CPI, né, formalizando esse compromisso que nós temos tido de ouvir todos os lados. Todos os lados. Nós temos feito isso. Independente se sejam diretores, secretários, parte técnica. Hoje à tarde nós vamos estar também, né, numa oitiva, também vamos dar prosseguimento a essas oitivas. Estaremos realizando a nossa 6ª oitiva agora à tarde, ouvindo representantes da CESAM no que concerne a questão das licenças. Do IEMA, do Instituto Estadual de Meio Ambiente, no que concerne a questão das licenças. Temos feito um trabalho técnico, muito minucioso, e não tenho dúvidas de que apresentaremos um bom relatório ao Ministério Público sobre as ações que temos encontrado no município da Serra, que tem prejudicado o cidadão serrano. Também agradeço aqui a presença dos servidores, dos nossos assessores que têm nos acompanhado, da nossa equipe, do vereador Fred, do vereador Marlon Fred, relator dessa CPI, da vereadora Elcimara, a primeira secretária, e, mais uma vez, reforçando aqui o agradecimento, o respeito do Poder Legislativo ao secretário, que também veio aqui, né, se dispôs a vir a dar os seus esclarecimentos. Dizer para a população da cidade da Serra que nós estamos acompanhando toda a situação, temos ouvido as reclamações pertinentes à cobrança, ao valor absurdo que temos de taxa de esgoto, em detrimento do que tanto a OAB considera também, tanto a Defensoria Pública, essa CPI tem considerado que os crimes ambientais têm sido cumpridos. Ou seja, se tem crime, para que vai aumentar a taxa, vereadora Simara? Para que vai repassar um preço mais alto, sendo que o município da Serra não tem nenhuma cadeira para discutir o aumento da tarifa, como foi colocado aqui, que é um pleito também do nosso prefeito Sérgio Vidigal, para que o município tenha cadeira, um município de mais de 500 mil de habitantes, tenha uma cadeira junto a esse conselho tarifário para discutir, né, uma tarifa que incide sobre a cidade da Serra. A maior cidade do Espírito Santo não tem uma cadeira no conselho de tarifas. Isso é sério, deve provocar os prefeitos da região metropolitana de Vitória, e também não só os prefeitos em si, como a MUNES, né? A própria Associação dos Municípios do Estado, eu acho que tem que fazer essa reivindicação de participar em relação a isso. E, no mais, a gente quer convidar você, que está nos assistindo agora, para que logo mais à tarde também continue nos acompanhando, tá? A oitiva que faremos com os representantes do Instituto Estadual de Meio Ambiente do Estado. No mais, agradeço mais uma vez. Quero perguntar ao secretário se quer fazer alguma consideração. Só agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, esclarecer alguns pontos, ter também o conhecimento, e, aproveitando que já estamos em dezembro, desejar a todos boas festas, bom Natal para todos. Saúde. É isso aí.
Encerro, então, porém, os trabalhos e já convido a todos para participar da próxima, que será logo mais depois do almoço. Muito obrigado.